Os humanos, em sua ganância por poder e conquista, travaram uma guerra contra um inimigo que não podiam derrotar. Lutaram contra os demônios, que os esmagaram e se tornaram a espécie dominante na Terra. Sua rainha, Lilith, era a mais forte, feroz e cruel de todos os demônios. Mas depois de conquistar tudo isso, ela não tinha mais vontade de viver e queria morrer o mais rápido possível. Seu comandante, Abel, um demônio serpente, relata a ela sobre a conquista do continente. Ele diz que um grupo de espécies híbridas não identificadas formou um assentamento ilegal na floresta, e ela ordena que ele os extermine. Ela joga fora seu relatório, diz a Abel para não decepcioná-la e o dispensa friamente. Assim que seu comandante sai de sua vista, a rainha respira aliviada e suspira de tédio com seu trabalho. Ela quer tomar um banho e tirar uma boa soneca, mas antes disso, vai a uma parte secreta da casa que só ela conhece. Através de uma porta escondida, ela chega ao seu tesouro, uma biblioteca cheia de livros escritos por humanos. Apesar de achá-los tolos e presunçosos, a rainha demônio reconhecia o talento deles para contar histórias. A maioria dos demônios não gostaria que ela lesse histórias humanas, então ela escondia essa paixão deles. Ela pega seu livro favorito intitulado A Lenda do Guerreiro do Sol, que fala sobre um humano de cabelo dourado e olhos azuis que derrotou inúmeros demônios e salvou os humanos. Mas a rainha suspira, achando ridículo, os humanos foram derrotados, e seu herói nunca apareceu. Ela pensa que se ele realmente existisse, ela poderia morrer em paz e não mais suportar o fardo do trono. Mas enquanto pensa nisso, recebe uma mensagem telepática de Abel sobre os híbridos na floresta serem remanescentes dos humanos sobreviventes. Com calafrios percorrendo sua espinha, a rainha demônio voa para a floresta. Ela espera que, se ainda houver alguns humanos, um deles possa ser o guerreiro do sol que poderia libertá-la. Ao chegar à aldeia, suas esperanças são destruídas ao ver os humanos em condições precárias. Mas então alguém agarra sua cauda, e ela fica furiosa. Mas ao se virar, vê um jovem de cabelos dourados e olhos azuis, que se desculpa porque confundiu sua cauda verde com grama. A rainha demônio fica atônita ao vê-lo e pensa que, se os humanos não puderem apresentar o guerreiro do sol a ela mesma o escolherá. O homem nem sequer conhece a rainha demônio e pensa que ela é uma visitante de sua humilde aldeia. Mas ela acha que está tudo bem, mesmo que ele seja tolo, desde que saiba manejar uma espada. Ela se apresenta, e em vez de ficar assustado, o homem fica impressionado. Lilith fica estupefata e diz a ele que o levará ao seu palácio imediatamente. Ela não lhe dá tempo nem para se despedir de sua família e voa com ele, pensando que ele ficará sem palavras. Mas, em vez disso, o humano fica maravilhado com a paisagem que pode ver daquela altura e agradece a Lilith por essa oportunidade única na vida. Ela de repente se sente culpada e com pena dele, mas então fortalece sua determinação, pensando que, como a rainha demônio, poderia fazer o que quisesse. Ela leva o humano para seu castelo e, enquanto ele olha ao redor espantado, Kani, o demônio lobo e almirante da marinha demoníaca, encontra a rainha. Ela pensa que o momento é terrível e, enquanto ganha tempo com Kani, sinaliza para o humano se esconder. No entanto, o lobo tem um olfato aguçado e percebe algo. Lilith se preocupa com o que pode acontecer, mas o humano se salva miando, e o almirante vai embora, achando que não havia nada de errado. Lilith fica aliviada e o leva para o seu quarto, onde se pergunta o que estava tentando fazer. Ela pensa que ele era um idiota em quem não poderia confiar sua vida e planeja enviá-lo de volta para casa no dia seguinte. Mas, quando ele sai do banho vestido com roupas bonitas, ela o acha fofo e pensa que não faria mal deixá-lo ficar por algum tempo. Apesar de ser tão bonito, ele não sabe como usar roupas decentes, e Lilith lhe ensina a amarrar o colarinho enquanto ele agradece. Ela diz para ele parar de respirar em suas mãos, e ele obedece, segurando a respiração enquanto a rainha o examina um pouco. Ela pensa que ele estava em boa forma para alguém que vivia em condições tão precárias, e sua aparência era definitivamente a de um guerreiro do sol. Mas então ele se inclina para a frente e pergunta a Lilith se já pode respirar, e ela cora ao encontrá-lo tão perto. Ela se assusta e o atinge com sua magia, fazendo-o bater na parede. Ela imediatamente entra em pânico, percebendo que nem a maioria dos demônios poderia sobreviver a um golpe assim, e pensa que deve ter matado o humano acidentalmente. Mas ele está bem e sofreu apenas um ferimento leve, e Lilith pensa que isso seria impossível a menos que o humano realmente fosse o guerreiro do sol. Enquanto pensa nisso, ela ouve passos se aproximando de sua porta e tapa a boca do humano enquanto sua criada Marie pergunta se está tudo bem. Lilith tenta mandá-la embora, mas então o estômago do homem ronca, e ela assume a culpa, dizendo que estava com fome.
Sua criada fica muito feliz em ouvir isso e prepara sopa para ela, que Lilith dá ao homem, já que ele estava com fome. Depois de vê-lo comer como um plebeu, ela fica ainda mais curiosa sobre como ele poderia ser tão poderoso. Depois disso, ela o deixa dormir em sua cama, apesar das preocupações dele. Enquanto ele adormece, ela murmura que o trouxe ali para transformá-lo em uma arma que poderia matá-la e que nunca desistiria disso. Lilith tem um sonho no qual seu pai lhe diz que ela é a mais forte dos demônios e que um dia governará todos eles, mas ela pergunta quem a impediria dessa vida de guerra e derramamento de sangue sem sentido. Ela acorda suando frio enquanto memórias distantes ressurgem e se pergunta se foi superestimulada ontem. Em seguida, tenta acordar o humano, mas ele não está na cama nem no quarto. Lilith entra em pânico, pensando se ele escapou, e sua mente imediatamente volta ao momento em que Abel lhe disse que os humanos haviam quebrado o tratado de paz e atacado os demônios sem aviso. Ela pensa que os humanos a traíram uma vez, e ela foi uma tola por confiar em um deles. Quando sua criada Marie entra no quarto, Lilith pede para ela fazer uma verificação minuciosa do palácio e ver se algo está faltando. Ela também pede que avise aos guardas que houve um intruso no palácio, mas que, se o encontrassem, deveriam simplesmente deixá-lo ir. A criada entende que o humor de sua rainha está péssimo hoje e tenta avisar Kane, que insiste em entregar seu relatório a ela. Assim que ele fica diante de Lilith em seu trono, sente o clima pesado no ar e rapidamente se retira. A rainha se pergunta se estava realmente tão chateada apenas por causa de um humano e decide dar uma rápida caminhada para se acalmar. No jardim, o homem se aproxima dela e lhe entrega um buquê de flores. Lilith fica atônita e pergunta por que ele não fugiu. Ele sorri e segura uma mecha de seu cabelo, dizendo que era seu prisioneiro e não podia vir e ir livremente. Acrescenta que não fugirá dela porque ela não tem medo dele. Lilith fica emocionada e agradece a ele por mais do que apenas as flores. Então, ela pergunta se ele realmente saiu do quarto pela manhã para lhe dar flores, e ele sorri, dizendo que foi para retribuir a refeição. Em vez de ficar satisfeita, Lilith o repreende, primeiro no jardim e depois o leva para seu quarto secreto para lhe dizer que ele estava sempre em risco no castelo da Rainha Demônio. Ele nem presta atenção ao que ela está dizendo, pois está distraído com todos os livros. Ele diz que costumava encontrar livros no lixo para seus irmãos lerem, e agora Lilith pensa que ele era muito tolo para simplesmente ficar dentro do quarto por segurança. Então, ela coloca 3 livros grossos na frente dele e diz que ele deve lê-los até o final do dia e que receberá mais 3 todos os dias até aprender o suficiente. O homem fica ansioso e, mesmo obedecendo à rainha, ela percebe que ele não sabe a língua dos demônios porque está segurando o livro de cabeça para baixo. Ensinar-lhe um novo idioma levaria tempo, então Lilith usa sua magia para lhe dar um colar com uma pedra preciosa e um pouco de seu poder. Isso lhe daria o conhecimento básico que todos os demônios têm, e ele poderia ler os livros usando isso. Há mais sobre o colar, mas Lilith decide não contar a ele no momento. Assim que consegue ler, o homem fica tão feliz que abraça a Rainha Demônio. Ela fica perplexa e chocada, e o esbofeteia, dizendo que ele morreria da próxima vez que a abraçasse. Ele pede desculpas por estar tão animado para ler os livros. Mas, ao ler sobre os relacionamentos estressantes entre humanos e demônios no passado, ele tem uma pergunta. Ele pergunta a Lilith por que ela o trouxe para cá e cuidou dele quando deveria odiar os humanos. Ele pergunta se ela realmente pensa que ele é o homem destinado a matá-la. Ela fica chocada e se pergunta como ele soube disso. O homem diz que não estava dormindo na noite anterior quando ela disse isso em voz alta. Então, quando acordou de manhã, ficou confuso sobre por que ela seria tão gentil com a pessoa que poderia matá-la. Ele não conseguia nem pensar em matar alguém que foi tão gentil com ele. Por isso, ele saiu do quarto sem avisá-la, para acalmar seus pensamentos. Agora, ele pergunta por que ela quer morrer. Lilith diz que ele não entenderia seus sentimentos e insiste que deve haver algo porque ninguém que ele conhece pensou em acabar com a própria vida. Ele tenta convencê-la a lhe contar seus motivos, mas Lilith fica furiosa e lhe diz que ele é apenas um humano insignificante, além disso, um refém, sem direito de lhe pedir explicações. Ela o lembra de sua posição, mas o homem toca gentilmente nela, dizendo que não quer que ela morra. Dominada pelas emoções, Lilith o esbofeteia, dizendo para não tocá-la sem sua permissão. Ela diz que poderia transformá-lo em um cadáver horrível e enviá-lo de volta para sua aldeia, e ele pergunta se ela pediria para outro humano matá-la depois disso. O homem de repente agarra o vestido dela, pedindo para ela não fazer isso, dizendo que não gostaria que ela confiasse sua vida a mais ninguém.
Ele diz que irá obedecê-la, e Lilith pensa que ele está dizendo isso porque não quer voltar para sua aldeia patética após experimentar o luxo. Ela diz que sua educação não é mais necessária, agora ele viveria como sua ferramenta que um dia a mataria. Ela diz que o treinamento começaria no dia seguinte e o homem responde que faria o melhor para não decepcioná-la. Em seguida, pede que ela lhe dê um nome para uma ferramenta em que tem tantas esperanças, pedindo que o chame de Adão a partir de agora. O treinamento começa e ele é muito ruim com a espada, mas enquanto Lilith o provoca e incita, ele se levanta apesar de estar cansado. Algumas semanas se passam desde que ele descobriu suas intenções e ele estava mais determinado do que ela esperava. Ela lhe dá uma abertura, mas quando a espada de madeira está prestes a acertá-la, ele para e hesita, e Lilith o golpeia com magia. Ela diz que ele é muito fraco e morreria em uma luta real nesse ritmo. Ela também o chama de sujo, e ele aceita que sua transpiração é excessiva, por isso trouxe uma camisa extra para trocar. Ele tira a camisa e imediatamente Lilith fica perturbada, dizendo para ele vesti-la de novo. Ele não fica nem um pouco envergonhado e pergunta se não deveria ser normal, já que dormem na mesma cama. A rainha o esbofeteia, dizendo que são coisas diferentes. O treinamento termina e Lilith precisa voltar a seus deveres. Adão parece gostar muito do treinamento, especialmente porque é quando pode passar tempo com ela, mas ele não diz isso a ela. Ela diz que irá treiná-lo à noite, após completar suas tarefas como rainha, e ele fica bastante feliz. Ele vai ao campo de treinamento à noite e começa a polir sua espada de treino enquanto espera pela rainha, mas algo mais está vindo em sua direção. Quando Lilith chega ao local de treino, cansada de trabalhar o dia todo, encontra Adão desaparecido e sua espada quebrada. Adão está fugindo de um demônio que o persegue, mas tropeça e cai, e descobre que o demônio é Abel, que exige que o humano se identifique. Enquanto isso, Lilith tenta encontrá-lo usando uma busca mágica, mas os sinais estão todos confusos e ela descobre que é porque há muitos soldados demônios no campo de treinamento agora. Ela lembra que Abel havia pedido permissão para usar os campos de treinamento e percebe que ele deve ser o que está perseguindo Adam, e ela está aterrorizada com o que pode acontecer. Adam está pedindo para que Abel apenas o ouça antes de fazer qualquer coisa, e o comandante demônio fica surpreso ao ver o humano falando a língua dos demônios. Ele diz a ele que se ele fizesse algo ruim, pagaria por isso, e agora o humano está preocupado, imaginando como pode sair desse problema. Abel diz para ele esperar enquanto entra em contato com sua superior, e Adam percebe que ele está falando sobre a rainha demônio. Ele implora ao comandante para não entrar em contato com ela e para colocá-lo na prisão em vez disso. Abel está confuso, mas então Lilith desce repentinamente e se coloca na frente do humano. Ela ordena ao general demônio que retorne imediatamente às suas tropas, e mesmo preocupado, ele obedece à ordem. Lilith pergunta a Adam por que ele não chamou seu nome, já que ela podia ouvi-lo através da coleira mágica, e ele responde que não queria causar problemas para ela. Ela o repreende, dizendo que ele estava sob sua proteção e que se o perdesse, causaria a ela mais problemas e dor do que apenas vir e ajudá-lo, e o humano fica sem palavras. Ele agradece a Lilith, e enquanto ela o ordena a se levantar, ele percebe que sua perna foi ferida por causa da queda anterior, mas ele se levanta de qualquer maneira e pergunta se Abel os encontrando não a colocaria em uma situação difícil e começaria alguns rumores. Lilith diz que não está preocupada com os rumores, e Abel é reservado e muito leal. Ela diz que veio aqui porque ele poderia ter matado Adam em um instante, e agora ele está corado porque pensa que a rainha estava tão preocupada com ele. Ela também fica nervosa, enquanto ele a olha com seus olhos inocentes, ela admite que estava preocupada e pede para ele não fazer disso um grande problema, mas enquanto ele manca de volta para casa depois dela, ele decide não contar sobre sua lesão e suportá-la, já que passou por coisas piores na aldeia. Ele diz que pensou que todos os demônios odiavam humanos, então ficou surpreso que ela estivesse preocupada com ele, e ela responde que está preocupada apenas porque ele é sua ferramenta e nada mais, mas ele parece magoado com suas palavras. E Lilith só consegue pensar nisso na cama, frustrada por perder o sono por causa disso. Ela não aguenta mais e ordena a Adam que acorde e diga se tem algo a dizer, mas quando levanta o lençol, o encontra tremendo de dor e sangrando na perna. Lilith se desespera ao ver sua lesão, se pergunta o que aconteceu com ele e percebe que deve ter sido algo que aconteceu no campo de treinamento. Ela o acorda e ele se desculpa se a perturbou enquanto dormia, ela o repreende, perguntando como ele pode dizer isso quando está ferido, e pergunta se Abel o feriu. Ele diz que não foi nada, e ela grita com ele, perguntando por que ele não contou antes que ficasse tão ruim. Adam responde que pensou que ela ficaria com raiva e chateada como está agora, e ele não queria que ela se preocupasse com ele.
Lilith fica angustiada com suas palavras, pensando que se deixou levar quando ele disse que não tinha medo dela e que ela o tomou como garantido. Ele não havia contado sobre sua lesão porque tinha medo de que ela ficasse chateada, e Adam pergunta se ela está chorando, mas ela responde que ele está subestimando demais a rainha dos demônios. Ela ordena que ele role as calças para cima e descobre que a ferida não era grave na superfície, mas, julgando pela dor, era uma fratura. Ela quer ajudá-lo, mas não consegue usar magia de cura, e chamar o médico real para vê-lo seria muito arriscado, então ela lança um pouco de magia para aliviar a dor nele e diz que ele sairá amanhã. Ada entra em pânico e implora para que ela não o expulse porque ele se machucou, e promete treinar mais duro mesmo com uma perna só. Ela o repreende, dizendo que só queria levá-lo a um médico na cidade que poderia tratá-lo e mantê-lo em segredo, e que iria com ele para mantê-lo seguro. Adam fica tão feliz que abraça Lilith, e desta vez ela apenas aceita isso de forma desconfortável, então ele pergunta se podem explorar a cidade a caminho de volta e ela concorda relutantemente, apenas porque ele está machucado. No dia seguinte, a empregada Marie está de serviço de lavanderia e fica decepcionada por não ter visto a rainha hoje, mas ao ver sangue no lençol da cama dela, fica chocada. Enquanto isso, Lilith e Adam estão passando pela cidade, e este último continua se distraindo com coisas no mercado, e enquanto estão conversando sobre como ele não deve forçar a perna, ele vê muffins de maçã em uma loja, e, apesar de estar frustrada, Lilith os compra para ele. Ele esquece sua lesão enquanto os come, e ela sorri pensando como ele é fácil de agradar, ele oferece a ela um pedaço também, e ela come quando ele insiste muito. Adam pensa que a rainha estava de muito bom humor hoje, e se pudesse deixá-la assim feliz, não se importaria de quebrar a perna todos os dias. Eles chegam à clínica muito mais tarde do que o esperado porque Lilith esqueceu o caminho, e o médico Marco imediatamente começa a examinar a perna de Adam. A rainha lançou um feitiço sobre eles para esconder suas identidades reais, mas seria interrompido se seu poder flutuasse, e de repente uma garrafa de produtos químicos mortais cai em direção a Adam. Lilith entra em pânico e usa seu poder para pará-la no ar, o que interrompe seu poder, e Marco descobre que ela é a rainha e o homem com ela é um humano. Lilith de repente usa seu poder para estrangular o médico, dizendo que agora que ele sabe seu segredo, ela vai se livrar dele. Ada entra em pânico e pede para ela parar, mas ela diz que não pode deixar um demônio comum descobrir seu segredo. Sem ver outra maneira, ele agarra o braço dela, dizendo que não era certo matar alguém por um motivo tão fútil. Ela lhe diz que ele não tem o direito de debater moralidade com a rainha dos demônios e pergunta quem ele pensa que é para impedi-la. Então Adam diz que era o guerreiro cujo papel era manter os planos da rainha dos demônios sob controle. Ele implora a ela que se quisesse que ele fosse o guerreiro, deveria deixar o médico ir desta vez. Lilith ri, dizendo que ele se tornou um bom conversador, e diz ao médico que hoje é seu dia de sorte. Ela apaga suas memórias, faz com que Adam seja tratado e retorna ao castelo tarde da noite. Enquanto estão voltando, ela de repente para ao encontrar sua empregada Marie, que entra em pânico ao ver Adam e grita que há um intruso no castelo. Por outro lado, Marco não era tão inocente quanto parecia e estava trabalhando para alguém a quem ele chamava de verdadeiro sucessor, e ele havia registrado informações sobre a rainha dos demônios com o humano e as enviou para ele. Lilith silencia Marie antes que ela possa gritar mais, mas alguém já a ouviu, e enquanto eles vão procurar o intruso, a rainha lança um feitiço de invisibilidade e foge com Ada e a empregada, mas é fraco, e quando as outras empregadas vão descobrir quem está lá fora, Ada espirra por causa do pelo de Marie, e as empregadas os investigam, e justamente quando estão prestes a pegá-los, Marie sai e diz que viu um inseto gigante e entrou em pânico pensando que era um intruso. Todos os outros se vão, e Adam diz a Lilith que ela pode confiar na empregada para que ela não a mate, mas ela não tem planos de prejudicar sua leal empregada e explica que Adam é seu animal de estimação, que ela pegou como um troféu de batalha. Marie fica impressionada com a bondade da rainha em adotar um humano faminto como animal de estimação e pensa que a coleira em volta de seu pescoço era para mostrar que ele pertencia à rainha. A empregada alegre diz que está um pouco com inveja e gostaria de ganhar um presente da rainha também, e Lilith lhe dá um alfinete de ouvido usando o qual ela poderia contatá-la diretamente a qualquer momento e poderia rastreá-la usando. No dia seguinte, depois de terminar suas obrigações, Lilith se pergunta o que Adam estaria fazendo a essa hora e decide surpreendê-lo com uma visita, mas acaba sendo surpreendida quando o encontra dormindo em vez de lendo um livro. Lilith quer acordá-lo, mas ele parece fofo dormindo, então ela decide deixá-lo descansar e coloca a mão sobre sua cabeça para dar mais conforto, mas ele acorda e fica assustado enquanto tenta esconder o fato de que estava dormindo. Adam diz que não se sente energético depois de ficar dentro de casa o dia todo e que ele gostava mais quando trabalhava nos campos todos os dias.
Lilith não consegue se identificar, já que é oposto e prefere ficar dentro de casa e descansar. Ela se pergunta se poderia deixá-lo sair às vezes, mas isso é arriscado. Mesmo assim, Lilith não consegue tirar da cabeça a imagem dele sorrindo quando foram à cidade, e decide ensinar-lhe alguns feitiços para esconder sua identidade usando a coleira que ela lhe deu. Ela tenta ensinar-lhe o feitiço de invisibilidade, mas quando toca para dizer-lhe para focar sua magia em uma área, Adam fica corado e não consegue se concentrar na magia. Então ela decide usar algo que não queria e coloca a mão em sua cabeça, dizendo que ele não é mais humano, e ele grita de dor. No dia seguinte, ele se veste todo e passa pelo mercado, onde todos pensam que ele é um demônio. Depois, ele vai a um bar, onde o barman conversa com ele sobre de onde ele é, e então começa a falar sobre como as coisas têm sido pacíficas graças à rainha dos demônios ganhando a guerra. Mas um bêbado insulta a rainha e outro cliente em um manto azul o chama para lutar do lado de fora, e enquanto o barman conversa com Adam, ele pede para ele mostrar o rosto. Ele está hesitante, mas quando o demônio tira o capuz, encontra um demônio cachorro bastante bonito e pergunta por que ele mantém o rosto coberto. Adam lembra do último dia em que Lilith o transformou em um cachorro usando um feitiço. Ele entrou em pânico, mas quando ela perguntou se ele não gostou, ele disse que estava feliz que ela o fez. Usando sua coleira, ele poderia ativar e desativar a transformação por curtos períodos e assim, sair para fora, mas mesmo que tenha dito à rainha que estava feliz, Adam não está confortável com seu novo corpo. Enquanto o barman falador continua conversando com ele, ele avista alguém que parece familiar. Ele está certo de que era o Dr. Marco, mas há algo sinistro sobre ele. Adam segue para descobrir o que é, mas assim que sai, se depara com o cliente de capuz de antes e vê que seu rosto parece humano. Adam desfaz sua transformação e pergunta se ele era humano antes, mas antes de confirmar qualquer coisa, o homem misterioso puxa o capuz para baixo e diz para ele segui-lo quieto, sem causar alarde. O homem misterioso está com pressa e estava perseguindo também o coelho e seus companheiros, mas por causa de Adam, ele os perdeu e está um pouco frustrado. Adam quer fazer amizade com outro humano no mundo dos demônios, e o homem misterioso pensa que, mesmo que não valha nada, eles pelo menos deveriam se conhecer. Adam o leva até a loja de muffins que ele gosta, e lá eles falam sobre seus motivos para estarem ali. Adam não pode dizer muito, exceto que está ali para ajudar uma certa demônio que foi gentil com ele. O homem misterioso fala sobre a Sociedade do Centopeia Vermelha, uma organização rebelde que busca derrubar a atual rainha dos demônios. Ele investiga isso no bar. O homem misterioso conta mais sobre a Sociedade do Centopeia Vermelha, formada por pessoas insatisfeitas com a rainha por ter mostrado misericórdia aos humanos após a guerra. O grupo quer trazer de volta o antigo rei dos demônios, que era um governante sábio, e para isso estão dispostos a matar a rainha dos demônios e absorver seu poder para que ela não ressuscite. Adam acha isso cruel demais, alguém ser morto horrivelmente apenas por ser gentil, e por sorte o homem misterioso compartilha dos mesmos sentimentos. Ele diz a Adam que se ele tivesse dito algo errado, o teria matado na hora. Ele quer encontrar a pessoa que lhe der os centopeias vermelhos e acabar com ele, e acrescenta que os membros do grupo têm uma marca de centopeia vermelha em seus corpos. Adam responde que viu uma no coelho, Dr. Marco. O homem misterioso fica chocado, pois apenas aqueles com habilidades especiais podem ver a marca, e pede a Adam para ajudá-lo. Com sua missão, que não tem motivo para recusar enquanto se preparam para sair, Adam quer saber suas razões para ajudar a rainha dos demônios e o homem misterioso responde que ambos têm suas razões e devem mantê-las em segredo por enquanto. Enquanto Adam pensa na rainha dos demônios, ele a chama de repente telepaticamente e ela está no mercado procurando por ele porque está preocupada. Ela pode sentir seu sinal e decide ir até ele, mas agora Adam entra em pânico. Perguntando-se o que fazer se apresentar o homem misterioso para a rainha, ela pode matá-lo por ser humano e se ele sair abruptamente, pode não ser mais seu amigo, mas antes que ele possa pensar em qualquer coisa, Lilith chega na padaria e fica surpresa ao ver Adam com alguém. O homem misterioso foge o mais rápido que pode e ela percebe que ele está usando magia para esconder sua identidade. Ela diz a Adam para não segui-lo, pois ele pode ser perigoso, e telepaticamente entra em contato com Abel para descobrir mais sobre ele, mas ela não percebe que o homem misterioso não era ninguém menos que o próprio comandante Abel, e ele assume a missão de capturá-lo. Então, Lilith se irrita com Adam perguntando se ele quer arquitetar um plano de fuga com outro humano. Ele diz que nunca faria isso, mas não ousa contar sobre os rebeldes, pois teme que ela os deixe matá-la, então ele diz que ela não entenderá como ele se sente e que o homem misterioso era apenas um amigo humano.
Com isso, eles partem para o castelo e Abel volta a se transformar em sua forma demoníaca. Enquanto Adam e Lilith retornam ao castelo, ela só consegue pensar em sua reação quando ele disse que ela não o entenderia. Ela pensa que ele é quem não entenderia o quão preocupada ela estava enquanto esperava por ele. Apesar de tudo o que aconteceu entre os demônios e humanos, ela quer entender os humanos, mesmo que só entenda um deles. Na manhã seguinte, ela descobre que Adam estava parecendo cansado porque não conseguiu dormir e recusou treinar hoje. Ela pensa que foi por causa do que ela disse a ele e fica furiosa ao deixá-lo seguir seus próprios métodos. A verdade era que ele não conseguia dormir porque estava pensando nos rebeldes e no que poderia fazer para ajudar o homem misterioso. Ele decide sair furtivamente para a cidade novamente para encontrá-lo e depois voltar antes da rainha retornar. Enquanto isso, Marie encontra a rainha parecendo cansada e deprimida e ela pensa que é tudo por causa do animal de estimação humano. Ela entra determinada na sala para dar-lhe uma boa bronca e descobre que ele estava tentando sair do quarto pela janela. Ela o impede de sair e o repreende pensando que ele estava tentando fugir. Ela diz que se ele alguma vez deixar a rainha chateada, ela nunca o perdoará. Adam pensa que a empregada realmente gosta da rainha e diz a ela que precisa sair sem contar a rainha para fazer algo por ela. E Marie pensa que ele quer comprar um presente para ela. Ela diz que o dia da ocorrência de Lilith já passou e é tarde demais para dar-lhe um presente, como Ada não sabe sobre a data de ocorrência. Marie explica que os demônios não nascem como os humanos, mas surgem devido às flutuações no fluxo mágico do mundo, e os demônios mais fortes podiam criar vida planejando sua descendência e passando seus genes para eles. No passado, apenas os reis demônios eram fortes o suficiente para criar ocorrências que davam origem aos demônios mais poderosos para assumir o trono após eles. Mas, após o término da recente guerra e a morte dos humanos, a magia dos demônios aumentou drasticamente e agora até demônios comuns poderiam fazê-lo. Também havia alguns demônios que nasceram como humanos, e eles eram na maioria das vezes fruto da união de demônios e humanos, então eram rejeitados de ambos os lados. Agora, Adam está iluminado e quer dar a Lilith algum tipo de presente, e Marie lhe diz que uma das coisas que ela gosta é um livro chamado A Lenda do Guerreiro do Sol. Então, Adam vai à biblioteca, encontra o livro e recita suas linhas assim que Lilith entra. Ele diz que foi apenas uma tentativa pobre, mas ela pula e o abraça, dizendo que ele foi perfeito, e agora eles deveriam trabalhar duro para fazê-lo ser assim na realidade. Enquanto isso, Marie lembra que esqueceu de fazer sua obrigação de limpar a sala de conferências e corre para descobrir que a reunião já acabou, mas Kanye assumiu a culpa por sujar a sala e a salvou de ser repreendida por alguém. Marie acha ele estranho e sempre age de maneiras que ela não consegue entender. Ele frequentemente arranja desculpas para se aproximar dela e uma vez trouxe frutas tropicais dizendo que lembravam ela. Ele estava sendo genuíno, mas ela ainda pensa que ele estava zombando dela e não o perdoou. Kanye está conversando com Abel do lado de fora, embora seja só ele tentando forçar uma conversa com este último, e ele pergunta sobre o intruso na cidade. Eles não estão em bons termos e Kanye provoca Abel dizendo que ele tem deixado seu posto vazio com frequência ultimamente e isso pode não ser bem recebido pela rainha. Kanye é sincero ao expressar preocupação, pedindo a ele para não fazer nada que o coloque em apuros, mas Abel não quer mais falar com ele e ignora suas preocupações. Depois de alguns dias, Lilith parecia estar ocupada, mas não contou a Ada o que estava acontecendo. Quando ela lhe deu uma grande quantidade de comida e disse que voltaria tarde, ele estava preocupado com ela e se distraiu lendo 5 livros, mas agora está muito cansado para continuar. Ele tentou contatá-la, mas não obteve resposta, então ele sai por causa de suas preocupações e fica chocado ao encontrar a equipe trabalhando com força total mesmo à noite. Ele só consegue se esconder enquanto pensa no que fazer e pensa em pedir ajuda a Marie, mas ela está muito rápida e ocupada para ele sequer falar com ela. E então, de repente, Kanye chega por trás dele e pergunta por que ele estava se escondendo ali quando todos os outros estavam ocupados. Ada entra em pânico ao reconhecer a voz e se transforma no demônio cachorro antes de se virar. Ele se desculpa, dizendo que foi contratado recentemente e não conhecia o lugar, e Kanye ri, dizendo que ele estava na mesma situação e que eles deveriam aproveitar essa chance para explorar o castelo juntos. Mas antes que eles possam se mover, um servo encontra Caim e diz que nunca viu o demônio com ele antes. Ada entra em pânico e pensa em qualquer desculpa que possa inventar, mas não precisa fazer isso, pois a rainha chega nesse momento e diz que decidiu contratar um novo atendente pessoal porque estaria ocupada com o evento. Os ministros e generais demônios estavam planejando uma viagem por todo o continente para a rainha obter alguma publicidade positiva e melhorar sua imagem pública. E como estavam todos tão determinados, ela decidiu concordar.
Quanto a Adam, ela pensou em deixá-lo no castelo, mas quando o pegou em uma situação difícil, instintivamente disse que ele era seu atendente pessoal e que teria que levá-lo junto agora. Adam ainda está atordoado com o desenvolvimento e Lilith tem que repreendê-lo para que ele recupere a compostura e entre no jogo. Depois disso, ela dispensa as criadas e Caim e pergunta a Adam por que ele continuava olhando para ela, e ele responde que ela estava bonita. Ela cora, mas então imediatamente puxa o capuz dele, dizendo que seu disfarce havia sumido. Ela o repreende por ter saído, mas Adam diz que veio vê-la porque estava preocupado. Lilith deixa por isso mesmo, e Adam fica surpreso que ela não esteja com raiva. Então ela explica sobre a viagem e como agora terá que levá-lo junto, e ele fica realmente animado, sem saber o quão difícil isso seria. Ela pergunta por que ele está tão apegado a ela, mesmo tendo sido sequestrado, e Adam responde que sempre quis ver o mundo mais amplo e descobrir sua razão de viver e, apesar de amar sua vida no passado, não queria viver assim para sempre. Então, quando Lilith o levou embora, ele sentiu que era o que estava esperando. Graças a ela, ele teve tantas experiências preciosas que nunca poderá esquecer. Ele acrescenta que ela encontrou uma maneira de morrer através dele e ele encontrou a razão para viver através dela, o que faz uma parceria ideal. Eles ainda não se entendem completamente, enquanto Lilith se afasta, ela continua se sentindo mal por ele ter chamado seu relacionamento de parceria. Logo a turnê da rainha começa e as pessoas estão realmente ansiosas para vê-la, mas ela sente que seria melhor morrer do que fazer isso. Adam viaja com ela, pois não conseguem fazer arranjos para um atendente pessoal não anunciado no último momento, e ele pode ver que Lilith realmente não quer fazer a turnê. Ela não gosta quando ele mantém seu disfarce mesmo em particular e se sente melhor ao olhar para seu rosto humano. Quando chega à primeira cidade, ela sorri ao cumprimentar as pessoas e Adam fica surpreso que ela pudesse esconder tão bem seu tédio e exaustão. Ele pensa que, apesar do fardo de governar um país e sua relutância inerente em fazê-lo, Lilith era a rainha perfeita e ele acha que deve ter sido um grande fardo para ela. Ele pensa que, se ela perder tudo porque tentou tanto, como ele poderia ajudá-la? À noite, a rainha e seu séquito precisam viajar para a próxima cidade e Adam sugere que ela tire uma soneca rápida enquanto estão se movendo. Lilith não é fã de dormir em carruagens em movimento, mas ela ordena que Adam fique ao seu lado e use o ombro dele como travesseiro, adormecendo imediatamente. Enquanto Adam tenta ajustar a cabeça dela, a janela da carruagem se estilhaça devido a um ataque mágico. Os atacantes matam todos os guardas do lado de fora, e quando Adam acorda Lilith, ele percebe a marca de uma centopeia vermelha no pescoço dela, suspeitando que alguém fez algo com ela na última cidade. O ataque foi direcionado a ele, e um demônio encapuzado o arrasta para fora, pedindo ao parceiro que verifique se ele era o alvo. Então, Marco aparece e confirma as dúvidas de Adam. O médico coelho era um rebelde o tempo todo e estava ali para matar a rainha. Quando ele prepara um ataque para matar a inconsciente Lilith, uma poderosa energia é liberada do corpo de Adam e os impede. Os atacantes ficam chocados e Adam percebe que esse poder não era apenas magia, mas algo mais que estava fora de seu controle, parecendo que ele estava emprestando o poder de alguém muito poderoso. Como resultado, ele perde toda a força e desaba. Mesmo quando os atacantes pensam em acabar com ele primeiro, ele está preocupado com a rainha. Então, Abel chega em sua forma humana para defendê-lo. Quando Marco lança um ataque mágico contra ele, Abel o corta com sua espada, fazendo com que o coelho reconheça seu oponente e fuja com seu parceiro. Adam agradece a Abel, mas este o agarra pelo colarinho e diz que ele deveria ter arriscado sua vida para proteger a rainha. Lilith acorda e fica chocada ao ver o que aconteceu do lado de fora. Abel foge o mais rápido que pode, e Lilith o ataca, mas erra o alvo e apenas arranha o braço dele. Adam a abraça e impede que ela ataque novamente. Ela grita com ele, dizendo que o assassino escapou por causa dele. Adam quer explicar que ele não era o assassino, mas ao pensar em Marco e seu parceiro planejando matar Lilith, ele teme que ela possa decidir deixá-los matá-la. Ele hesita em dizer qualquer coisa, e Lilith conclui que ele estava aliado aos assassinos, afirmando que isso era melhor de qualquer maneira. Ela diz que não vai acreditar nele, não importa o que ele diga, porque eles estavam apenas em uma parceria conveniente, afinal, e o adverte a continuar com suas conspirações, mas deixar seus atendentes fora disso, caso contrário, ela o mataria primeiro. Adam decide aceitar tudo em silêncio. Lilith chama Abel para vir ao seu lado imediatamente, mas ele está ferido e o contato com a rainha é interrompido. Enquanto isso, Marco e seu parceiro relatam seu fracasso ao chefe, que os trata com gentileza, dizendo que foi bom o suficiente que eles retornaram vivos.
Ele não quer que ninguém arrisque suas vidas para matar o inimigo, e sua silhueta parece a de um humano, não de um demônio. Após o fim da turnê real, começaram a se espalhar rumores sobre a rainha demônio matando todos os seus atendentes que testemunharam ela sendo ameaçada por um guerreiro humano. Adam conseguia vê-la raramente, pois ela estava ocupada tentando controlar a situação. Após o incidente daquele dia, Lilith voltou para seu quarto depois que Adam já tinha ido dormir e caiu no sono imediatamente. Adam não se atreveu a perturbá-la e não conseguiu ser útil de outra maneira. Marie também ouviu rumores sobre o guerreiro humano, mas não acreditava neles. Ela olhou esperançosa para Adam e perguntou se ele sabia de algo, mas ele negou sombriamente. Marie pediu a Adam que cuidasse bem de Lilith, pois ela estava passando por um período difícil, e ele pensou que faria isso se fosse tão fácil. Enquanto isso, as palavras que Lilith disse a Adam naquela noite ainda ecoavam na mente da rainha. Ela acreditava que ele mostrou de que lado estava quando defendeu o outro humano, e se sentia chateada por ele nem mesmo ter negado suas acusações. Ela pensava que tinha sido tola ao se apegar ao homem que estava criando para matá-la. Adam só conseguia pensar em como não era adequado para o papel do lendário guerreiro e começou a se perguntar se o homem misterioso estava seguro após ser ferido pela rainha. Ao olhar pela janela, Adam viu o comandante Abel ferido no mesmo local onde o homem misterioso foi atacado e ligou os pontos, chegando a uma conclusão que o chocou. Ele seguiu o comandante, mas foi facilmente descoberto, então perguntou se ele era o homem misterioso. Abel ficou atônito, mas admitiu estar disfarçado de humano. Sentados desconfortavelmente em um banco, Abel perguntou a Adam há quanto tempo ele sabia, e ele respondeu que tinha fortes suspeitas, mas confirmou apenas agora ao ouvir sua voz normal. Abel explicou que a rainha lhe concedeu uma pedra preciosa que permitia emprestar seu poder, o que ele usou para viver como humano quando o mundo era governado por eles. Mas agora era um risco que ele precisava correr para cumprir sua missão. Adam perguntou por que Abel estava se disfarçando de humano para procurar a centopeia vermelha, e Abel respondeu que era porque a rainha não queria que ele fizesse isso, e ele havia desapontado. Abel nasceu sem magia e viveu uma vida de fraqueza, fugindo dos humanos que caçavam demônios na época. Ele não conseguiu lutar contra 2 humanos que o perseguiam, então subiu em uma árvore para se esconder. Um dos caçadores jogou fora uma espada velha ao retornar, e Abel aproveitou a oportunidade para tomar o controle de sua vida com aquela espada lascada. Enfrentou os humanos, pela primeira vez, sentiu o alívio de não fugir. No entanto, isso colocou em risco, pois grupos humanos mais fortes o atacaram e capturaram para a recompensa por sua cabeça. Eles o levaram ao mercado negro, onde demônios com qualidades notáveis eram vendidos secretamente. O comprador queria testar as habilidades de Abel antes de comprá-lo e ordenou que matasse um demônio sereia bonito com sua espada. Incapaz de fazer isso, Abel decidiu pelo menos acabar com seu sofrimento tirando a própria vida. Mas, quando estava prestes a cortar a própria garganta, Lilith atacou o esconderijo humano e declarou que estava lá para salvar seus súditos. Abel havia visto Lilith pela primeira vez, mas mesmo assim ele podia dizer que ela era a rainha demônio. Ela ordenou que os humanos parassem de ferir seu povo imediatamente, caso contrário, sofreriam as consequências. Em vez de lutar, os demônios só queriam paz eterna. Os humanos ficaram chocados, e enquanto Lilith tentava confortar o demônio sereia, alguém disparou uma flecha contra ela. Abel foi rápido o suficiente para desviar a flecha com sua espada, e Lilith interpretou isso como um sinal de que os humanos não queriam paz. Assim, ela queimou o mercado negro e libertou todos os demônios capturados, enviando-os para casa usando sua magia. Abel tinha ouvido falar da poderosa e aterrorizante rainha demônio, mas não sabia que ela era tão bondosa com seu povo. Quando Lilith perguntou a Abel para onde ele gostaria de ir, ele agradeceu por salvá-lo e a outros, dizendo que não tinha um lar para onde voltar. Lilith achou estranho, pois não esperava ser agradecida assim, e Abel contou sua história sobre como foi rejeitado por seu clã por não ter magia. Ele havia decidido abandonar suas habilidades com a espada, pois só lhe trouxeram atenção indesejada, mas Lilith pediu que ele a acompanhasse, pois precisava de um especialista em armas ao seu lado. Foi a primeira vez que alguém lhe deu uma oportunidade, e Abel a aceitou, jurando lealdade à rainha. Abel tornou-se um guerreiro e depois um comandante ao lado de Lilith. Um dia, ela o informou sobre suas negociações de paz com os humanos. Quando pediram que ela assumisse a responsabilidade por queimar o mercado negro e libertar os escravos, Lilith os lembrou de suas próprias ações imorais e disse que não tinham o direito de lhe dar lições. No final, eles aceitaram o tratado de paz, mas ainda tinham sérias reservas.
Lilith então falou sobre como os demônios nunca tinham cooperado no passado, mas estavam aprendendo os benefícios disso, e como comandante e treinador, Abel tinha um papel importante a desempenhar. Abel perguntou a Lilith se ela realmente confiava nos humanos, e ela respondeu que gostaria de dar a eles uma última chance. No entanto, os humanos quebraram o tratado de paz e começaram a invadir o território dos demônios. Quando Abel relatou isso a Lilith, ela notou que ele tinha sofrido uma séria lesão ao redor do olho. Ele explicou que um mago humano estava disfarçado de demônio, mas como ele não tinha magia, não pôde detectá-lo. Lilith percebeu que estava confiando demais em Abel e não levando sua deficiência em consideração, então deu a ele a pedra preciosa mágica, permitindo que ele emprestasse seu poder e se transformasse em forma humana. Ela o comandou a infiltrar-se no exército humano e derrubá-los por dentro, pedindo-lhe que a ajudasse a vencer a guerra. Abel estava contando essa história a Adam, explicando que após o início da guerra, todos sabiam como ela terminou, com a vitória esmagadora dos demônios. Os humanos foram levados à beira da extinção, mas por causa de todo aquele derramamento de sangue, Lilith sofreu imensos danos psicológicos e ele não pôde fazer nada para ajudá-la. Um dia, enquanto reportava ela sobre suas conquistas, Lilith finalmente desabou. Lilith havia pedido a Abel para terminar a guerra o mais rápido possível e acabar com o sofrimento dos humanos. Seguindo seu comando, a guerra logo terminou, e os demônios celebraram a paz. No entanto, ainda havia alguém que não queria ver essa paz prevalecer. Lilith pediu a Abel para matá-la agora que a paz finalmente havia chegado. Ela disse que, a esse ritmo, os demônios desfrutariam de paz eterna sem precisar recorrer à força bruta e que eles não precisariam mais de uma rainha. Ela havia cumprido sua tarefa ao conquistar essa paz para eles e agora queria descansar. Ela desejava morrer pelas mãos de Abel, a pessoa que ela acreditava estar mais próxima de ser o guerreiro do sol. Abel recusou, dizendo que isso era uma piada ou um teste de lealdade. Ele sabia que não era nenhum dos dois, mas não podia deixar sua rainha tão facilmente, e por mais que a desapontasse, queria protegê-la com sua vida. Adam disse que entendia que ninguém poderia ferir seu salvador, mas planejava atender ao pedido de Lilith como uma forma de retribuição por ela tê-lo acolhido. Abel compreendeu sua determinação e disse que protegeria a rainha da maneira que só ele poderia e esperava que o humano não a desapontasse. Lilith voltou para seu quarto mais cedo naquela noite, aborrecida ao ver que Adam não estava lá. Pensou que não tinham tido uma conversa adequada desde aquele dia e isso fazia sua cabeça doer. Ela se jogou na cama, e Adam apareceu de repente tentando cobri-la com um cobertor. Meio adormecida, Lilith o abraçou e o puxou para si. Adam pensou que ela devia estar muito cansada para abraçá-lo assim enquanto dormia. Ele perguntou onde ela estava e Adam respondeu que estava com Abel, e que recentemente se tornaram amigos. Ela continuou a murmurar e ele mencionou que ouviu que ela pediu a Abel para matá-la. Se ele tivesse seguido seu pedido, Adam não teria tido a chance de estar com ela. Ele a abraçou, dizendo que mesmo que não fosse qualificado, queria fazê-la feliz. E se ela só encontrasse felicidade na morte, ele a mataria. Mesmo que o pensamento fosse doloroso, ele suportaria por ela, pedindo que não o substituísse por outra pessoa. Lilith abriu os olhos, dizendo que não havia ninguém que pudesse substituí-lo, e que nunca tinha visto um humano como ele antes. Enquanto isso, Abel foi atacado pelo líder dos Centopeias Vermelhas e ficou gravemente ferido. Ele disse que o grupo deles não era nada especial se precisassem atacá-lo quando ele não conseguia usar um dos braços. O vilão agarrou Abel pela garganta e parecia mais humano do que demônio. Disse a Abel para falar sua última vontade e ele a transmitiria ao seu mestre. Adam estava dormindo pacificamente quando ouviu uma voz pedindo para ele acordar. Ele olhou ao redor e percebeu que a voz vinha da pedra preciosa, que estava brilhando. Percebeu que era a voz de Abel, indicando que ele estava em perigo. Adam correu para ajudá-lo e o encontrou à beira da morte, após sofrer ferimentos graves e perda de sangue. Os sentidos de Abel estavam confusos e ele só conseguia ouvir uma voz distante. Imaginando que a rainha veio para salvá-lo novamente. Adam pede para ele não falar e economizar sua energia enquanto ele chama por ajuda, mas Abel fala com ele por telepatia e diz que não pode mais ajudá-lo. Em vez disso, ele quer contar ao humano sobre o líder da sociedade do Centopeia Vermelha, que era muito parecido com a rainha e poderia realmente ser outro sucessor do falecido rei. Abel deixa sua missão incompleta para descobrir quem ele é para Adam. O comandante diz para ele parar de chorar e, em vez de tentar ajudá-lo, apenas aceitar seu último desejo. Ele diz ao humano para extrair o veneno de seu corpo depois que ele morrer e usá-lo.
O vilão era quase tão forte quanto a rainha e eles devem usar todos os meios para detê-lo. Adam aceita o último desejo de Abel através das lágrimas, e em seus momentos finais, Abel se transforma em sua forma humana agradecendo ao guerreiro por assumir sua missão. O funeral de Abel foi realizado silenciosamente dentro do castelo da rainha demônio e ela ficou devastada por perder seu cavaleiro mais leal. Adam havia cumprido seus últimos desejos e extraiu o veneno, mas Lilith não queria ninguém ao seu lado hoje e ordenou a Adam que a deixasse, embora ele estivesse preocupado com ela. Do lado de fora da porta, Marie trouxera comida para a rainha, mas sabia que ela não a aceitaria, então compartilhou com Adam. Eles conversam sobre o quanto Lilith deve estar devastada agora e não demorou muito para que a celebração anual da vitória dos demônios na guerra acontecesse. Na festa, os convidados receberiam a magia da rainha para se transformarem em formas humanas e se divertirem. Adam percebe que Abel foi morto porque a sociedade do Centopeia Vermelha queria acelerar seu plano de assassinato, e percebe que se o líder deles era semelhante à rainha, ele também deve ser semelhante a um humano. E não havia como ele perder a festa onde todos os outros pareciam humanos para atacar a rainha. Adam não quer que ninguém chegue à rainha antes dele e pede a Marie para ajudá-lo com algo. Ele conta a ela tudo o que sabe sobre a sociedade do Centopeia Vermelha e como ele e Abel estavam trabalhando juntos para detê-los. A empregada quer contar imediatamente à rainha, mas Adam a aconselha a não fazê-lo porque teme que eles a matem, e Marie sabe que a rainha tem ansiado pela morte há muito tempo. Quando ela veio pela primeira vez ao castelo para se tornar uma empregada, Marie se meteu em encrenca com a dama de companhia da rainha, que lhe deu a tarefa de lidar com toda a roupa suja. Marie reclamou consigo mesma sobre a rude dama de companhia e a rainha, que se trancava em seu quarto o dia todo, e Lilith estava bem ao lado dela quando fez isso. Quando a empregada viu seu rosto, imediatamente caiu de joelhos pedindo perdão. Lilith pediu a Marie que a seguisse para um quarto e, enquanto a pobre garota pensava que seria punida, a rainha aplicou medicamentos na ferida deixada pelo tapa da dama de companhia. A empregada ficou atordoada e Lilith perguntou por que ela tinha sido agredida. Ela respondeu que ficou irritada e xingou-a porque a criada estava roubando pertences da rainha e se vangloriando disso, então ela a abofeteou. Lilith sabia de tudo, mas não tomou nenhuma ação, pensando que logo todas as suas coisas precisariam de um novo dono. Promoveu Marie para ser sua dama de espera e naquele dia a garota decidiu proteger tudo que a rainha possuía, inclusive sua vida. Agora Marie diz que fará qualquer coisa para proteger a rainha daqueles que tentam prejudicá-la, e Adam deseja que Lilith possa ver como seu povo a ama e quer salvá-la. Eles elaboram um plano para impedir que alguém prejudique a rainha sem criar drama ou ferir inocentes. O dia da festa chega logo e Lilith parece bela e sombria enquanto vai cumprimentar seus convidados. A multidão a saúda e ela pede habitualmente a Abel que os faça sentar. Seu coração afunda ao perceber que ele não está mais com ela, e então ela ordena que os convidados se calem antes de compartilhar seu poder com eles. Enquanto todos se ocupam celebrando após se transformarem em humanos, Adam pode se mover livremente como seu eu original. Marie corre até ele em sua forma humana e seu plano é intoxicar o vilão com o veneno de Abel, e então Ada o eliminaria. Ela não tem certeza se ele pode lidar com alguém que matou seu guerreiro mais habilidoso, mas Adam diz a ela que não estava sozinho naquilo. Eles tentam encontrar alguém que se pareça com a rainha, mas não encontram ninguém, e logo Marie é cercada pelas outras empregadas que também estão na forma humana. Elas perguntam por que ela estava com outro rapaz e não com Kanye, de quem ela gostava. As empregadas as viram trocando presentes e o almirante vindo encontrá-la assim que ele desceu de uma viagem, e pensaram que Marie devia estar próxima dele. Ela fica confusa, mas logo seus amigos saem e Adam a provoca sobre Kanye. Assim que ele está falando sobre ele vê alguém que se parece com a rainha e ele tem certeza de que ele é o inimigo. Adam diz a Marie que encontrou o vilão e eles correm para começar o plano. Marie vai para a varanda onde estava o demônio para envenená-lo, mas ela não sabe sua identidade, mas assim que ele a chama pelo nome, ela percebe que ele era Kanye e a verdade a deixa sem palavras. Ela lembra de seus primeiros dias como empregada, quando seus superiores a intimidavam e uma noite enquanto pensava em desistir de seu emprego, ela conheceu Kanye pessoalmente. Ele era um excêntrico que apareceu do nada durante a guerra e fez grandes contribuições com sua poderosa magia. Depois da guerra, Lilith o promoveu a almirante, mas outras pessoas se afastaram dele, chamando-o de monstro favorecido pela rainha. Como ele também era ignorado por todos, como ela sentiu solidariedade com ele e contou sobre como as outras empregadas a intimidavam por ser do campo e ele a encorajou a lutar ao invés de desistir e deixar que os valentões tivessem seu caminho.
Mesmo sem reunir coragem para seguir seu conselho, Kanye veio em seu socorro quando uma empregada a acusou de roubar e a fez pedir desculpas a Marie na frente de todos. Enquanto conversavam e riam sobre o incidente mais tarde, Marie agradeceu a Kanye por ter ido além para ajudá-la e ele respondeu que ela foi a empregada que mais chamou sua atenção desde um dia específico durante a guerra. Kanye estava liderando uma missão para entregar suprimentos a uma área danificada pela guerra e Marie era uma das empregadas no grupo que ele liderava. Ela estava animada para ver novos lugares, mas estava muito cansada de trabalhar duro e acabou adormecendo no caminho, quase caindo da carroça até que Kanye a segurou. Ele ofereceu a ela para montar em seu cavalo, mas ela recusou e passou o tempo restante envergonhada. Quando chegaram ao destino deles, Marie encontrou um menino híbrido de demônio humano escondido nos arbustos e ele implorou para que ela não contasse a ninguém sobre ele, porque os aldeões disseram que não receberiam suprimentos se alguém os visse. Marie entregou a ele um pacote de comida e disse para compartilhar com sua família. O menino ficou muito feliz e correu para casa. Kanye viu seu ato gentil, o que deixou uma grande impressão nele. Ele uma vez pediu a ela para ser sua amiga, dizendo que se ela tivesse estado ao seu lado antes, ele teria sofrido menos. Naquela noite, ele a convida para dançar, dizendo que se não dançarem agora, talvez nunca tenham outra chance. Adam está sendo perseguido por atacantes da centopeia vermelha e enquanto ele pede a Marie para resistir um pouco mais, Kanye a convida para dançar e ela concorda. Ela pergunta a ele sobre o tempo em que ele foi atormentado por outros e Kanye diz que isso era coisa do passado. Ele também era um híbrido e as pessoas que estavam ao seu lado nos tempos terríveis sofreram e morreram. Ele pensou que poderia melhorar as coisas depois de encontrar sua família novamente, mas sua presença também não era desejada lá. Marie fica chocada ao perceber sua verdade, e enquanto Kanye diz que, como não tinha lugar para chamar de seu, decidiu criar um. Ela pergunta a ele sobre aqueles que sofrem por causa de suas escolhas, e ele responde que era o destino deles e que não podiam escapar disso. Enquanto isso, Adam levou seu atacante longe do castelo e pede para que eles mostrem suas formas reais. Os demônios humanizados se revelam ser Marco e seu parceiro, ambos híbridos de humano e demônio, e foram tratados como pares por ambos os lados. Kanye os acolheu e agora estavam dispostos a fazer qualquer coisa por ele. Eles dizem a Adam para mostrar o quão forte era o guerreiro da rainha, e a luta deles começa. Do outro lado, Marie faz a Kanye uma última pergunta, se ele não poderia perdoar aqueles que o prejudicaram. Ele responde que alguns problemas não podem ser resolvidos com perdão, o que é suficiente para ela. De repente, ela agarra Kanye e o beija, alimentando-o com o veneno que acabará de beber. Quando Kanye percebe o que acabou de acontecer, Marie diz que se o tivesse conhecido antes, talvez tivesse se aliado a ele, mas sua rainha havia sofrido bastante e ela não podia mais assistir ao seu sofrimento. Ela chora enquanto diz a Kanye que está arrependida e então o empurra da sacada. No lado de Adam, ele derrotou os atacantes, e quando pergunta a Marie se ela está bem, ela não responde. Quando ele pergunta a ela se algo aconteceu, Marie mente e diz que estava bem. Ela diz que Kanye bebeu o veneno e caiu da sacada, mas ela não pode confirmar se ele morreu. Ela quer que Adam o encontre e termine o trabalho, dizendo que talvez tenha que viver com esse pecado pelo resto da vida. E então, enquanto ela morre, Adam sente um arrepio por todo o corpo. Ele corre para encontrar Kanye, mas ele não está onde deveria ter caído e já está se movendo à frente. Kanye amaldiçoa Lilith, dizendo que ela não poderia deixá-lo ter nada, nem mesmo o coração de uma simples garota que ele amava. Ao se transformar em sua verdadeira forma, ele diz que não sentirá nenhum drama de culpa por matá-la. Lilith está cansada depois de compartilhar seu poder com todos, e assim que Adam chega até ela para avisá-la, Kanye a ataca por trás. Ela cai no chão e ele diz que por causa de festividades tão inúteis, ela morrerá pelas mãos de um mero híbrido como ele. Mas Adam se coloca diante dele, dizendo que não permitirá que ele machuque a rainha. Kanye diz que, desde que algo que ele valorizava lhe foi tirado, ele tiraria a vida que era querida para a Rainha Demônio, e após sua batalha, aquele que sobrevivesse seria lembrado como o grande guerreiro. Kanye ataca Adam com magia, mas Adam se defende usando as técnicas de Abel e então salta no almirante cortando sua asa, mas isso não é suficiente para detê-lo e ele ataca Adam novamente, ferindo-o gravemente. Enquanto Adam cambaleia pela ferida, Kanye lhe diz que ele não é digno de ser chamado de Guerreiro do Sol. Mas agora ele se vingará dos demônios em nome de todos os meio-demônios e humanos, e concederá à rainha seu desejo antigo de morrer. Ele estrangula o humano, mas Adam responde que só quer o poder da rainha para apoiá-lo, porque não confia em sua própria força para governar sobre os demônios.
Adam provoca, dizendo que ele sempre viverá sob a sombra de Lilith, e Caim arremessa contra a parede. Ele diz que não será um rei incompetente como Lilith e não permitirá que ninguém lhe vire as costas. Caim diz que planejava deixar Adam viver, já que ele poderia ser útil, mas agora mudou de ideia e o matará para dar um exemplo. Mas então, de repente, Lilith o ataca por trás e perfura seu peito. Ao cair, ela diz que não pode deixá-lo assumir o trono e tirar a paz dos demônios. Caim finalmente diz a ela a verdade, dizendo que desde que nasceu todos o consideravam inútil, e pergunta o que ele deveria ter feito para se tornar um demônio respeitável como a rainha, como sua irmã. Quando Lilith percebe a verdade, ela entende que acabou de matar a única família que poderia ter. E enquanto ela entra em pânico, Adam ouve uma empregada tentando acordar Marie. Ele percebe o que ela fez, e enquanto se aproxima dela com o coração pesado, vê que a rainha perdeu tudo, suas emoções e poder começam a transbordar, e ela grita porque todos a deixam. Seu poder irrompe e abala todo o castelo. Ela se transforma na forma definitiva da rainha demônio. O chão queima e se despedaça sob seus pés. Ela se pergunta o que fez para merecer essas desgraças. Chora, questionando por que deveria continuar vivendo se outros têm que morrer para ela sobreviver. Seu grito de dor ecoa como um rugido mágico, ameaçando destruir o mundo. Adam teme que, em sua raiva e tristeza, Lilith realmente destrua tudo. Ela relembra quando seu pai lhe disse que poderia se tornar uma grande rainha demônio e mudar o mundo para melhor. No entanto, agora, ao olhar ao redor, Lilith pensa que este não é o mundo que ela queria. Ela ansiava por uma vida pacífica onde poderia ler seus livros e passar tempo com as pessoas que amava. Contudo, essa vida nunca foi uma possibilidade para ela. Lilith voa para o alto, mas Adam segura sua mão, suplicando para que ela pare. Ela diz que ele não pode satisfazer seu único desejo de matá-la, então decidirá terminar sua própria vida e levar este mundo miserável consigo. Adam grita enquanto Lilith sobe aos céus, mas então ele ouve um choro de ajuda. Uma mulher, apesar de temer os humanos, aceita a ajuda de Adam para libertar seu parceiro preso sob os escombros. Outros demônios também notam Adam e pedem para ele impedir a rainha de destruir tudo. Eles o chamam de guerreiro, dizendo que ele é o único capaz de enfrentar Lilith. Enquanto todos clamam para que ele salve o mundo, Adam questiona Lilith sobre por que ela escolheu um covarde como ele para desempenhar o papel de herói. O poder de Lilith continua a destruir a cidade, com meteoros caindo do céu e a terra rachando, abrindo caminho para uma escuridão aterrorizante. Adam se pergunta por quanto tempo ela soube que era capaz disso. Ele reflete que, em sua longa vida, Lilith deve ter enfrentado muito mais dor do que ele pode imaginar. Agora, sua única esperança é tentar desviá-la do caminho de destruição em que está mergulhando. Ele a procura em lugares silenciosos e a encontra em um jardim de flores. Lilith diz que tudo desmoronou ao seu toque, exceto essas flores. Ela pensou que talvez houvesse alguém lá fora que pudesse suportá-la como essas flores. Lilith reconhece que foi uma ideia tola e que ninguém precisava realmente suportar suas vontades. Então, começa a chorar, dizendo que eles não deveriam ter morrido. Adam responde que todos eles queriam que ela vivesse. Ela grita, questionando por que eles tiveram que se sacrificar por alguém que desejava morrer. Lilith afirma que sua vida não valeu o sacrifício deles e que desejava que vivessem felizes. Adam responde que todos conheciam a verdade. O desejo da rainha de morrer, na verdade, era o desejo dela de viver uma vida adequada, mesmo que por uma vez. Eles queriam que ela o salvasse, assim como ela o salvou, esperando que, se ela vivesse, poderia encontrar uma chance de viver como ela mesma, não como a rainha demônio. Ele não pôde se tornar o guerreiro do sol e ele responde que nunca quis se tornar o guerreiro que salvaria o mundo, ele apenas queria viver pacificamente com seus irmãos. Mas ele tentou o seu melhor por causa dela, para um dia abrir seus olhos para coisas que ela nunca tinha visto antes, assim como da primeira vez que ela o levou para o céu. Ele diz que ela escolheu a pessoa mais incompetente para a tarefa e, não importa o quanto ele tentasse, nunca poderia querer matá-la, porque ela não era como os reis demônios que ele ouvirá falar em histórias, que queriam destruir o mundo. Mas Lilith diz que, agora, ela é uma ameaça para o mundo inteiro e há a chance dele de matá-la e salvar tudo. Ela implora para que Adam faça isso e, com um peso imenso no coração, ele pergunta se ela tem alguma última palavra. Ela não tem nada a dizer e pergunta se ele tem alguma palavra para ela. Ele diz que, como o guerreiro do sol, ele vai pôr fim à vida da rainha demônio.
Lilith sorri através de suas lágrimas, dizendo que é verdadeiramente grata, e Adam também está devastado enquanto finalmente aceita seu pedido. Ele ergue sua espada e a golpeia enquanto Lilith agradece a ele uma última vez. A notícia da morte da Rainha Demônio se espalha pelo mundo e muda tudo. Os humanos se unem novamente e derrotam os demônios, que se dispersam após perderem sua rainha. Os humanos ascenderam ao poder e começaram a chamar Adam de Guerreiro do Sol e seu verdadeiro rei. Ele assumiu esse papel e o povo ficou deslumbrado com seu belo novo rei, que inexplicavelmente não tomou uma esposa. Os senhores regionais também tentaram se aproximar dele, mas ele sabia que eles queriam ganhar mais poder ao se aproximar dele. Ele não queria conhecê-los e as pessoas até questionaram sua política de coexistência com os demônios, mas ele permaneceu firme em suas decisões. Enquanto afastava seu assistente, ele se apoiava na janela, perguntando-se se Lilith também tomava decisões pelo seu povo, que ela nunca quis, e lá estava ela fora de sua janela, pronta para responder a sua pergunta. Ela bate na janela e Ada alegremente a abre, dizendo que ela estava atrasada hoje. Ela diz a ele que foi ele quem manteve a Rainha Demônio esperando, e ele responde que ela não era mais a Rainha Demônio, mas apenas um demônio comum que visitava o quarto do rei. Lilith dá de ombros, dizendo que foi graças a ele que ela matou a Rainha Demônio naquela noite. Naquela fatídica noite, quando Adam realmente matou Lilith, ele chorou, perguntando ao Poder Supremo que o guiou para salvar o mundo se era isso que ele queria. Ele disse que tudo tinha acabado agora e que não queria mais fazer isso, então pegou sua espada e decidiu acabar com sua vida e se desculpar com Abel, Marie e Lilith na vida após a morte. Mas o Poder Supremo que o protegera pelo bem do mundo percebeu que ele verdadeiramente se quebraria se perdesse Lilith, para protegê-lo mais uma vez, a devolveu para ele. Ela foi revivida quando sua cabeça decepada se juntou ao seu corpo, que estava muito mais fraco do que antes, mas ela estava bem com isso agora. Lilith sorri agora, dizendo que este corpo combina melhor com ela, e agradece ao guerreiro por isso, mas diz que ele não era mais o guerreiro e ela não era mais a Rainha Demônio, então eles deveriam se apresentar corretamente um ao outro. Adam finalmente revela seu verdadeiro nome, Adonai, e em troca Lilith revela seu verdadeiro nome também, que era Jona. Ele pergunta por que ela estava ali para ver o rei dos humanos e a antiga Rainha Demônio responde que, como não era mais uma rainha, ela podia fazer o que quisesse. Ela iria aos lugares que queria ver e amar as pessoas que queria amar. Afinal, era a primeira vez em sua vida que ela se sentia tão livre.